Olá, minhas lindas! Sou Amy. Como estão? É ótimo vê-las novamente. Sejam bem-vindas de volta. Hoje vou fazer uma pizza com um nome fabuloso. É chamada de pizza da vovó de cabeça para baixo. Tão intrigante, que nome maravilhoso. Hoje vamos fazer uma pizza que parece bastante direta e bastante simples. Tem um ótimo nome. É chamada de pizza da vovó de cabeça para baixo porque está invertida. Não tenho certeza de onde vem a parte da vovó, talvez apenas para tornar a receita interessante. Certamente me pegou, mas vamos fazer uma pizza estilo pão. Uma pizza fina estilo pão, o que significa que vamos assá-la em uma panela, esticando a massa, mas colocando os ingredientes em ordem inversa. Vamos colocar o queijo primeiro, depois os tomates, ou neste caso, tomates inteiros triturados, temperando um pouco, adicionando um pouco mais de queijo, e é isso. Super simples, super fácil, sem coberturas malucas, apenas molho e queijo. Mas às vezes, na maioria das vezes, as melhores receitas são as mais simples, então vamos em frente e fazer isso. Então, entendi que esse estilo de pizza é a pizza de avó de cabeça para baixo. Essa pizza de panela fina vem de uma parte muito específica de Nova York. Ela vem de Long Island, mais especificamente do condado de Nassau, e Humbertus é creditado por originar este estilo de pizza, ou talvez não o estilo, mas o nome. E isso é semelhante a uma pizza de panela ao estilo siciliano, mas a siciliana é um pouco mais profunda, como uma pizza de panela de Detroit. Esta é mais fina e vai ser maior, mas a receita que vou adaptar hoje vem de Sip and Feast. Então vamos começar a fazer a massa porque há alguma preparação. Da minha pesquisa, aprendi que você pode usar a massa depois de deixá-la descansar por 4 horas, 12 horas, mas é recomendado que ela fique na geladeira por muito mais tempo, 12, 24, até 36 horas. Desenvolve muito sabor e o glúten também se desenvolve, e a massa ficará muito mais elástica quanto mais tempo ficar. Mas, mais importante, também terá um sabor melhor, então eu já medi minha farinha. Eu gosto de pesar minhas receitas, se possível, mas sei que muitas pessoas não têm balanças. Então, isso é cerca de 3 copos e meio de farinha de pão. E a isso, vamos adicionar um pouco de fermento instantâneo, sal e um pouco de açúcar. Misture isso para um pequeno pré-meximento. Agora vamos adicionar 9 onças de água, um pouco mais de uma xícara. Novamente, estou fazendo isso por peso. Usar uma balança é realmente fácil e, mais importante, é super preciso, especialmente ao medir coisas como farinha, que pode variar tanto em volume, às vezes colocando demais ou muito pouco. Então, você não pode superar a precisão de uma balança, na minha opinião, 9 onças. Ok, agora vamos adicionar um pouco de azeite, apenas uma colher de sopa. Isso deixará a massa agradável e suave. Agora vamos misturar até virar uma massa. Estou usando um batedor de pão ou batedor dinamarquês. Eu mencionei essa ferramenta muitas vezes porque a uso bastante, muito mais do que eu esperava. Então, os grandes buracos tornam realmente ótimo para misturar massas grossas ou massas, então misture tudo o melhor que pudermos inicialmente, vai ficar desgrenhado e então, quando a maior parte estiver misturada, podemos usar nossas mãos. E começar a amassar isso para incorporar toda a farinha, e a farinha precisa absorver toda essa umidade, a água e o óleo que adicionamos, e vamos precisar disso por cerca de 5 minutos ou até que a massa esteja suave. Agora está realmente desgrenhado. E ainda não tem realmente nenhuma forma. Ao começar a amassar, você sentirá que a massa ganha estrutura. Isso é a formação do glúten. É maravilhoso porque inicialmente sua massa será muito pegajosa e depois não mais. Então não se sinta tentado a adicionar mais farinha a isso, porque isso mudará a hidratação ou as proporções de água para a farinha na sua massa. E você não quer isso, você quer que seja como o criador da receita pretendia, certo? Então está pegajoso, veja como está grudando nas minhas mãos, mas quanto mais trabalhamos, menos pegajoso será. Às vezes você pode fazer isso se quiser, é uma maneira de evitar que fique pegajoso e é meio divertido. É uma boa maneira de liberar suas agressões ou frustrações, mas já está ganhando alguma estrutura. Veja como já está alisando. Então, depois de sovar, vamos moldá-la em uma bola. Queremos que a bola de massa tenha uma boa
Então vamos moldar a massa em uma bola e dobrar todos os lados por baixo dela. Bonito e firme nas bordas. Dobrei ao redor, então, para que a bola fique lisa. Veja como isso está muito mais liso. Então agora vamos pegar uma tigela, adicionar um pouco de azeite na sua tigela e usar a mesma tigela que usamos para misturar a massa, pois para que sujar outra? Coloque-a lá, gire o topo dela, vire-a para que a massa não seque e pegue também a parte de baixo da bola de massa. Agora vamos envolver isso em plástico filme e colocar na geladeira e deixar descansar pelo menos por 12 é melhor, 24 ainda melhor, para que a massa tenha tempo para descansar, reidratar e, o mais importante, desenvolver muito sabor. Ok, vou lavar as mãos. Aqui está a massa que fiz mais cedo e estava descansando na geladeira. Quando estiver pronto para fazer sua pizza, retire a massa e deixe-a em temperatura ambiente por algumas horas. Agora vamos pegar uma assadeira com borda. Tradicionalmente, isso é feito com uma panela de aço de acabamento escuro. Me disseram que uma assadeira de meio tamanho, como esta com borda, funcionará bem, embora tenha uma superfície reflexiva, ao contrário daquele acabamento escuro. Então, o que eu vou fazer, conforme instruído na receita, é que vou assar isso em um aço pré-aquecido que tenho no meu forno aquecendo agora. Meu forno está pré-aquecendo a 450 graus, então tudo está bem quente, incluindo o aço de assar. Então, quando eu colocar essa panela em cima dele, ela vai esquentar na hora. Então isso garantirá, espero, numa crosta bem crocante. Vou adicionar uma quantidade generosa de azeite de oliva na minha assadeira. Isso vai ajudar a evitar que grude, mas mais importante, vai ajudar a dourar e tostar, e talvez mais importante ainda, vai dar sabor também. Vai adicionar muito sabor à massa. Então aqui está a nossa massa descansada. Ela não cresceu muito, mas está muito bonitinha. Vou despejar isso. Ok, e agora vamos convencer essa massa a se ajustar a essa forma. Agora isso pode levar um pouco de tempo porque acabamos de untá-la, mas também porque o glúten quer se retrair um pouco. Mas esse longo tempo de descanso permite que o glúten se forme e ele cria uma espécie de efeito de afinamento muito bonito, que é o que acontece, e isso acontece quando há muitos glúten desenvolvido e tão fino que a luz passa através dele como um vidro de janela. Então vou esticá-lo o melhor que posso, deixá-lo descansar e então, enquanto descansa, podemos preparar alguns dos recheios. Ok, então estamos quase lá e vou deixá-lo esfriar enquanto preparamos nossos recheios. Chill no sentido de relaxar, não de esfriar e colocar na geladeira. Então, em vez de um molho que você pode usar para esta receita, você pode usar seu molho marinara favorito, ou você pode fazer o que eu vou fazer e usar tomates inteiros San Marzano que vamos amassar à mão. Apenas despeje isso aqui, vamos reservar este molho, não vamos usá-lo para a receita. Reserve para fazer uma massa, fazer um molho. E nós vamos apenas coar o molho e usar os tomates inteiros. E nós vamos apenas amassar esses tomates, e isso vai ser o nosso molho de cobertura. Tente não espalhar suco de tomate por todo lugar, mas boa sorte com isso. Acho que não vai dar. Meu Deus, vou ter que passar o esfregão. Então estou apenas amassando-os nesta tigela, e então usaremos isso para a nossa cobertura. Ok, então aqui estão, tomates amassados à mão. Em seguida, vamos fazer nosso óleo de alho. E isto é um pouco de alho picado. São cerca de 3 dentes que eu piquei. Eu tenho picado grandes quantidades de alho e depois colocado em um saco com zíper, um saco Ziploc, amassando bem fino e depois marcando para obter pequenos discos e congelando, e depois quebrando depois de congelado para obter esses pequenos pedaços de alho pré-picado. Tem sido ótimo. Eu realmente gosto do processo porque então eu já tenho alho picado à mão. Quer dizer, eu tenho um moedor, um desses pequenos espremedores de alho que eu uso muito, mas de alguma forma é ótimo poder ir ao freezer e pegar um pequeno bloco de alho já preparado. Tem sido bom. Então, eu apenas deixo repousar no pires aqui e já descongelou.
E estou adicionando cerca de 2 colheres de sopa, um pouco mais. Vamos fazer cerca de 3 colheres de sopa de óleo de alho fresco. Então, apenas pressione o alho no óleo e vamos usar isso para regar a nossa pizza. Isso vai ser delicioso. Então, óleo de alho preparado, tomates preparados. Por último, eu tenho um pouco de queijo mussarela fresco que eu fatiei e deixei meu fatiador de queijo na outra cozinha. Então, usei meu descascador de legumes e funcionou muito bem. Isso é apenas um bloco de queijo mussarela fresco que estou fatiando com meu descascador de legumes. Funciona muito bem, olha só. Ops, agora não vai mais. Então, quanto mais frio o seu queijo, mais fácil será de fatiar, mas isso está funcionando muito bem. E você precisa de cerca de 12 a 16 onças. Então, isso é quase um bloco inteiro de queijo. Tudo está pronto. Vamos conferir a massa. E agora que descansou apenas alguns minutos, está se comportando um pouco melhor. Todo esse óleo e a suavidade da massa me lembram a focaccia, que é muito divertido de fazer porque você pode amassar a massa com óleo. Ok, esta é uma pizza da vovó de cabeça para baixo. Então vamos começar colocando o nosso queijo. Mussarela primeiro, ao invés de por cima. Colocando uma camada uniforme disso, meio que apenas sobrepondo, garantindo que cada pedaço esteja coberto com queijo. E eu gosto... Como a maioria dos blogueiros e pessoas que gostam de comida, concordo que ralar seu próprio queijo é melhor porque é mais saboroso. Simplesmente é. Você não obtém o tipo de pó que eles colocam lá para evitar que o queijo se aglomere. Então eu acho que essa vai ser a quantidade certa de queijo. Como eu me dei ao trabalho de fatiar todo esse queijo, vou adicionar o máximo possível dele aqui. Ok, então praticamente cobrimos cada pedaço quadrado com uma camada de queijo. Tudo bem, mais um tipo de empurrãozinho nos cantos. Agora vamos pegar nossos tomates triturados e adicioná-los em pequenos pedaços por todo o... Cubra a pizza com queijo, mas deixe um pouco dele visível. Então, como pequenas manchas. Além disso, se você não tiver tomates triturados, também pode usar molho marinara que você simplesmente coloca aqui, certo? Mas é importante não fazer isso de forma que esteja totalmente coberto com molho. Isso parece ótimo. Ótimo! Em seguida, vamos pegar nosso óleo de alho e regar tudo isso. Você pode usar o quanto quiser e eu vou usar tudo porque gosto de alho. Ok, essa coisa linda agora vai para um forno pré-aquecido a 450 graus e assa por 12 minutos. Na metade do tempo, giramos a pizza. E então, nos últimos 6 minutos, levamos para a prateleira de cima para que possa ficar bem gratinada por cima. Então, um total de 18 minutos para cozinhar completamente esta pizza. Vamos transferir a pizza para uma grade para esfriar por 1 minuto, depois vamos cortá-la e servir esta pizza de vó de cabeça para baixo. Gosto. Tudo bem, minhas queridas, nos veremos em cerca de 20 minutos. Tudo bem, minhas queridas, aqui está a pizza de vó de cabeça para baixo assada, e ela parece fantástica. A receita recomendou mover para a parte superior do forno, mas não foi necessário. Na verdade, eu assei bem no meio do meu aço e ela dourou lindamente. Supostamente deve ter essa bela cobertura de queijo caramelizado e eu não precisei movê-lo, embora eu tenha descoberto que a crosta não estava tão crocante. Então eu coloquei a assadeira inteira no meu pequeno fogareiro móvel aqui, só para deixá-la um pouco mais crocante. E então eu a transferi para uma grade, para que tivéssemos alguma circulação de ar e espero isso evitará que ela fique encharcada. Agora vamos pegar um pouco de orégano e polvilhar por cima. O purê está com um cheiro ótimo. Apenas um pouco, e isso nos dará um tipo de sabor quintessencial de pizza, pelo menos na minha opinião. Algo sobre esse orégano, a combinação de orégano, alho, molho, de pizza. E também fica ótimo. Agora vamos ralar um pouco mais de queijo por cima. O tradicional seria pecorino romano, mas eu tenho parmesão, então é isso que estou usando. Isso parece tão bom. Tão bom. O queijo está derretendo ao tocar a pizza quente.
adiciona um pouco mais de salinidade. Sabor peculiar. Delícia! Isso parece tão bom. Tão fantástico. Fantástico. Tudo bem, vamos pegar uma fatia. Então eu vou cortá-lo com tesoura. Eu sei que algumas pessoas não gostam de tesouras de cozinha na cozinha. Eu não sou uma dessas pessoas. Também adoro cortar pizza com tesoura. O que é muito conveniente. Ok, isto é servido em quadrados. Tostei no fogão para a crosta ficar crocante. Sim. Essa é a parte de cima. Olha isso, parece ótimo. Tudo bem, minha primeira prova de pizza da vovó de cabeça para baixo. Itadakimasu. Isso é tão bom. Primeiro de tudo, essa crosta é deliciosa. É uma crosta de pizza estilo pan, então é um pouco mais espessa do que você receberia, digamos, entregue em sua casa. É mais pão, mais como focaccia, mais saboroso e fofo, e todo esse azeite torna tão saboroso e crocante na parte inferior. Olhe para isso! Eu amo a simplicidade, funciona muito bem. Os tomates adicionados são azedos, picantes e saborosos. A quantidade de tempero está perfeita, não é excessivamente salgado. O queijo tem bastante sal e tem gosto de laticínios e não é excessivamente complexo. A mozzarella adiciona um agradável sabor leitoso de laticínios, um pouco esticado, mas também porque foi gratinada por cima assim, ficou bem tostada e marrom. Tem um agradável sabor de queijo assado e noz. Mas acho que o que eu mais amo é esse óleo de alho. Muito saboroso. Estou adorando este estilo de massa de pizza. Você obtém aquela ótima qualidade de crosta de panela de ter uma experiência simultaneamente crocante, enquanto tem uma experiência agradável de pão fofo, sem que tenha gosto ou sensação de pesado ou maçudo ou sem sabor. Nada disso. Você obtém uma crosta bem saborosa. O orégano também é bastante importante aqui. Isso só faz ter gosto de pizza para mim. Além disso, não deixaria de colocar aquela camada extra de queijo por cima. Se você estiver usando parmesão ou pecorino, adicione um pouco mais de salinidade, outra camada de salinidade e um sabor de queijo bem interessante por cima. Mas uma ótima pizza e tenho certeza de que meus filhos vão adorar. As bordas são tão boas. Aí está, pizza da vovó de cabeça para baixo. Eu totalmente recomendo essa, absolutamente deliciosa. Minha única dica é garantir que a sua massa esteja crocante. Se não estiver crocante, pegue toda a sua panela e coloque-a no queimador do seu fogão e deixe um pouco tostada por baixo. O queijo começará a borbulhar. Cuidado para não queimar a pizza, mas ela deve ficar crocante. Eu sinto que essa é uma parte enorme de fazer essa pizza, ter aquela maravilhosa textura de massa fofa e pão no meio, e então uma crosta crocante embaixo. Mas cada forno é único. O seu pode deixar a base da pizza deliciosamente crocante. Cozinhei a minha em uma chapa de assar, o que pode ter feito a diferença. Se você não estiver usando uma chapa de assar, ela pode ficar crocante sem precisar de torrada adicional. Mas é isso que cozinhar significa, tomar suas próprias decisões para a sua situação. Obrigada por assistir, amores. Espero que tenham gostado e aprendido algo. Por favor, compartilhem este vídeo com seus amigos. Siga-me nas redes sociais, curta o vídeo e confira a pizza estilo Detroit. Essa também é fenomenal. E te vejo no próximo. Tchau, se cuida. Tchau, tchau. Sim, hora do jantar. Vamos lá.